Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de setembro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. A gente teve hoje um ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia, mas um ataque pequeno que não fez diferença. A Ucrânia, por sua vez, fez um grande ataque aqui no Mar Negro contra plataformas de gás controlados pela Rússia aqui no Mar Negro e também contra um depósito de munição aqui em Luhansk. Também teve trens aqui na região de Zaporísia atingidos aqui na área temporariamente ocupada pelos russos aqui em Zaporísia, né? Mas o ponto central da coisa, a parte mais interessante, é justamente o desdobramento da invasão ucraniana aqui em Kursk, né? Os russos avançaram aqui na região de Znagost, ainda não tomaram a região, mas estão atacando Lubiomivka nessa região. Esse mapa aqui tá meio exagerado, tá? Tá colocando como os russos vindo até aqui embaixo, não é isso tudo que eles avançaram não, né? Mas o curioso dessa história é que justamente o avanço ucraniano aqui já tá chegando em Glushkovo, ou seja, muito em breve os ucranianos vão poder fazer um pocket grandão aqui com os russos nessa posição, né? Uma armadilha para os russos enorme nessa região aqui. Os russos também tentaram um ataque muito grande aqui na região de Pokrovsk, mas falharam, particularmente nessa região aqui de Rostri, nessa cidadezinha aqui, tentaram um enorme ataque aqui e não conseguiram. Como vocês podem ver aqui, isso já era esperado, né? O pocket de Nevelsk já não existe mais, os ucranianos saíram daqui. Isso a gente já tinha avisado que iria acontecer, né? Mas justamente os russos tentaram avançar aqui em Rostri, em direção a Kurahov. A gente já falou que Kurahov é uma cidade muito sensível também para a defesa de Vuhledar, que fica mais aqui embaixo. Só que os russos não conseguiram fazer isso, perderam um bocado de material, um bocado de equipamento e um bocado de gente também, né? No campo diplomático, continuam os russos chorando pra caramba o negócio da licença americana e ocidental para os ucranianos usarem armas de longo alcance contra a Rússia, né? Essa informação não saiu ainda oficialmente, mas já foi privadamente falada para os ucranianos que vai ser dada a licença para eles usarem ataques contra a Rússia, né? No dia 24 de setembro, eu não sei se o Biden vai à Ucrânia ou se o Zelensky vai aos Estados Unidos, mas está previsto um encontro entre o Biden e o Zelensky e nessa ocasião vai ser anunciado um grande pacote de ajuda para a Ucrânia, né? Acredita-se que justamente vai incluir nesse pacote de ajuda a licença para a Ucrânia usar armas no território russo, né? Isso deve ser no dia 24 de setembro, mas é lógico, isso a Ucrânia já vai preparando as coisas para lá, para esse momento, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Em Caminho de Paca, Tatu Caminha Dentro, Sou Papai Noel do Ozempic e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um pequeno ataque ontem de mísseis e drones russos. Dois mísseis Iskander-M atingiram o alvo, o Ra-59 foi derrubado pela defesa antiaérea e teve 14 drones Shahid, dos quais 10 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, isso de ontem para hoje, né? Bom, mas teve também ataques ucranianos aqui na região temporariamente ocupada de Luhansk, uma grande explosão aqui num depósito de munição ali em Luhansk, né, nessa região aqui. Luhansk é uma cidade bem distante da linha de frente, mas vocês sabem, como está dentro do território temporariamente ocupado pelos russos, os ucranianos podem usar ataques aqui, provavelmente foi alguma coisa do gênero, muito embora os russos estejam preocupados que os ucranianos já estejam testando algumas armas novas, né? Por exemplo, esse caso aqui ó, foi dizem que é uma bomba aérea GBU-39 que foi usada lá em Kursk, na frente de Kursk. Esse prédio aqui ele é usado como um centro de comando e controle pelos russos e o prédio foi totalmente demolido por essa bomba, né? Você vê aqui a bomba realmente causou um estrago significativo aqui, né? E, bom, parece que essas bombas têm uma precisão muito maior que as bombas russas, né? Os russos têm usado essas bombas planadoras também, tá? Só que as bombas russas não têm tanta precisão e tanta capacidade de destruição como as ocidentais. E agora, se a Ucrânia está usando essas bombas ocidentais também, isso vai gerar problema para os russos, né? Então há um medo muito grande, a gente vai falar inclusive mais adiante no vídeo, justamente desse encontro do dia 24 entre o Zelensky e o Biden,
que vai vir mais armamento para a Ucrânia, um grande pacote de ajuda. Vamos ver o que vai ser isso daí, mas os russos estão preocupados que isso vai deteriorar significativamente a capacidade russa ali nessa linha de frente, né? Bom, os ucranianos também atingiram uma composição russa, né? Um trem carregando combustível ali na região de Chernihiv, na região de Zaporizhia. Chernihiv, essa cidadezinha aqui, vocês podem ver aqui que é a linha de trem, né? Ou seja, recentemente os russos complementaram esse ramal aqui, ligando a linha de trem por aqui. Então agora eles estão conseguindo usar a linha de trem para fazer o abastecimento de tropas aqui na região de Melitopol, inclusive para abastecer a Crimeia, né? Já que eles não querem usar a ponte da Crimeia e não tem como usar as balsas aqui, então eles estão usando essa linha férrea aqui, né? E nessa região aqui de Chernivka, os ucranianos destruíram esse grande comboio russo aqui, ó, essa grande locomotiva aqui. É lógico, isso daqui é algo que vai ser reparado, né? O incêndio deve ter danificado os trilhos aqui, mas esses trilhos em terra é relativamente rápido de substituir. No final das contas, não deve fazer muita diferença. Isso daqui vai ser só alguns dias de incapacidade de usar essa linha férrea, né? De qualquer forma, excelente notícia. Teve também um ataque ucraniano contra plataformas no Mar Negro, né? Então tem várias plataformas de gás, são plataformas que estão abandonadas ali, tá? Já não estão sendo mais usadas comercialmente para explorar petróleo, mas são usadas pelos russos como bases militares, bases de radar e até para atingir algumas posições, né? Então os ucranianos fizeram uma operação aqui e destruíram completamente uma dessas plataformas, mais uma dessas plataformas. Uma excelente operação aqui para limitar a capacidade russa ali. Lembra que recentemente os russos atacaram um barco que estava transportando grãos da Ucrânia, né, aqui nessa região aqui. Então as plataformas ficam nessa região aqui, ó, a zona de petróleo, de produção de petróleo do Mar Negro, e atacaram um navio aqui. Pode ter sido a partir dessas plataformas e pode ter sido justamente a resposta ucraniana à destruição da plataforma russa aqui, né? Desculpa, a plataforma lá é ucraniana, tá? Os russos invadiram e também ocuparam temporariamente essas plataformas ucranianas ali, apesar de que esse campo de petróleo ali já estava no final da vida dele, não deve ter mais nenhum grande prejuízo comercial o petróleo ali, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente, particularmente do avanço ucraniano ali em Kursk. O David D. coloca aqui um avanço ucraniano já chegando perto de Glushkovo, como vocês podem ver, já tomando aqui Vesely, né? Veseloy. Realmente essa cidade a gente tem informação já que já está em combate. A gente tem essa imagem a partir do FIRMES da NASA, né? O FIRMES é aquele satélite americano que mede incêndios em terra, né? E dá para ver muito bem a linha de frente aqui, justamente porque, evidentemente, você tem um monte de incêndios causados ali por conta desses ataques, né? Desse lado de cá é justamente a ofensiva russa, né? A Rússia entrando dentro do saliente de Kursk aqui, das tropas ucranianas aqui em Kursk, e aqui é as tropas ucranianas entrando na retaguarda dessa tropa que está atacando aqui a Ucrânia, né? Então isso aqui gera realmente um problema para os russos ali na região. O pessoal aponta que perto de Glushkovo, né, tem um monte de fogo também, justamente por conta de ataque a áreas de suprimento dos russos, né? Os russos não podem usar mais a ponte aqui de Glushkovo, mas eles, lógico, tentam construir pontões aqui, fazer outras formas de transportar suprimento para a parte sul do rio, né? Não é tão eficiente quanto, é problemático, mas os ucranianos têm que destruir também para evitar que os russos tenham suprimento, né? Aqui está mostrando aqui, ó, o avanço ucraniano nas últimas horas, mostrando justamente aqui, de um lado, Veseloy, né, Veseloy, que é onde já foi tomado pelos ucranianos aqui, Novi Put, e aqui a área de suprimentos, eu achei que era Glushkovo, não, aqui é Zvanoye. Entre Zvanoye e Glushkovo, está aqui a área que tem um monte de explosões aqui, por conta justamente dos ataques ucranianos na retaguarda russa ali naquela região, né? E aqui mostra algumas cenas de batalha, né? As forças ucranianas destruindo uma unidade russa de paraquedistas ali na região de Kursk. Dá para ver que os russos de fato trouxeram unidades de elite, né? Unidades principais do exército russo ali para a região. No final, 5 blindados, um tanque e outro blindado aqui foram abandonados pelos russos.
junto com dezenas de soldados russos mortos aqui, justamente nessa tentativa de avanço dos russos ali em Kursk, né? A gente já tinha falado ontem do avanço ucraniano ali em Noviput, continua avançando aqui. A gente tem agora a confirmação dos russos que eles estão com um problema ali, né? Então aqui, ó, esse aqui é tirado de um blogger russo, tá? É lógico, tá em inglês aqui porque tá traduzido, né? A situação no distrito de Glushkov continua tensa, né? Muita batalha está acontecendo e o inimigo continua avançando para tentar consolidar a região. Guardas de fronteira, junto com unidades da defesa, do Ministério da Defesa russo, estão lutando, não permitindo que o inimigo avance mais, né? Mas as forças armadas ucranianas introduziram novas forças na batalha, trazendo tanques, veículos armados, infantaria, artilharia e aviação estão trabalhando em ambos os lados, né? Então essa é a situação aqui em Glushkovo, os ucranianos avançando em direção a Glushkovo, o que pode dividir as forças russas aqui em duas partes. Isso certamente vai ser muito crítico para os russos aqui, né? Então essa parte 2 aqui é justamente as tropas russas que estão tentando avançar aqui em Kursk, e com os ucranianos entrando na retaguarda aqui, vão ameaçar todo o suprimento desses russos aqui, que muito em breve vão estar em cerco tático aqui, né? A Ucrânia está dividindo o grande pocket, né, o grande caldeirão formado no rio Sen, em duas partes, né? Vai ser mais fácil de capturar os cerca de 1000 soldados russos conscritos que tem ali na região, mas tem tropa de elite ali também, tá? Os russos reforçaram aquilo ali, né? Aqui um outro blogger militar russo falando que ontem, né, dia 14, às 10 horas da manhã, ele está confirmado aqui, infelizmente essa manhã temos a informação confirmada de que o inimigo está tentando avançar ali ao sul de Glushkovo e está se desenvolvendo, ou seja, o pocket ucraniano ele está conseguindo avançar. No momento, as forças armadas ucranianas têm sob seu controle o vilarejo de Veseloi, ainda instável, mas eles já estão ali, e a cabeça de ponte é aproximadamente a mesma que está marcada no mapa, né? O mapa ele está mostrando essa coisa aqui no mapa, Veseloi estaria aqui e estaria avançando nessa direção aqui também, seriam dois eixos de avanço aqui nessa região, né? Eu repito, isso não é uma zona de controle estável, mas locais em que estão pelo menos a presença de esquadrões ucranianos. Nossas reservas estão urgentemente sendo colocadas no local e a batalha está acontecendo. Eu continuo monitorando a situação e, final, eu acredito que já ficou claro que não vai haver mais avanço ofensivo do nosso lado hoje, ou seja, o avanço russo ali na região de Kursk meio que parou, né? A ofensiva russa ali em Kursk não deu muito certo, não foi para frente. Como diz a CNN aqui, né? A CNN, num milagre qualquer, está fazendo uma reportagem elogiosa aos ucranianos. A Rússia trabalha para expulsar a Ucrânia de Kursk, mas contra-ataque ainda não ganhou impulso. Não ganhou. Eles conseguiram tomar Znagost, né? Inclusive, muita gente atribui isso a um erro ucraniano, mas parou por aí, não conseguiram avançar muito mais do que isso. Como eu disse para vocês, esse mapa aqui ele está exagerado. De fato, os russos chegaram a atacar Lyubiomivka, essa cidade aqui, que está controlada pelos ucranianos, mas não estão tão avançados aqui quanto estão dizendo, toda essa área aqui é controlada pelos russos, né? Na verdade, a briga está nessas cidades aqui, principalmente. O que pode ter é uma unidade ou outra dos russos avançando um pouco mais aqui adiantado, né? E agora que os ucranianos estão ameaçando a retaguarda russa, os russos não têm mais como avançar aqui, né? E lembra, Znagost ainda está em disputa, tá? Os russos não tomaram Znagost totalmente, não. Isso é muito importante, por quê? Porque se os russos tomarem Znagost, abre-se uma nova rota de suprimento a partir de Korenevo, né? Eles podem usar essa estrada aqui, essas pontes aqui em Korenevo, para abastecer as tropas deles nessa região aqui. Ao invés de abastecer por aqui, como eles têm feito, eles poderiam passar a abastecer aqui pelo norte, mas eles não conseguem fazer isso enquanto a Ucrânia ainda estiver no controle de Znagost, né? Segundo informações militares ucranianas, o exército ucraniano avançou mais 4 quilômetros ali na direção de Glushkovo de ontem para hoje, né? Então, excelente notícia. Um monte de alvos aqui. Esse aqui é aquele alvo que a gente falou do posto de comando e controle russo que foi destruído ali na região de Kursk. Então continuam os ataques ali ucranianos naquela região, né? E agora tem uma outra informação aqui, ó, que é justamente em Tetkino. Aqui, ó, forças de defesa ucraniana entraram no território russo na área do vilarejo de Totkino, na região de Kursk. Então, nessa região aqui também, os ucranianos teriam avançado. Isso aqui é outro lugar, tá? Esse aqui é o grande saliente ucraniano aqui, né? O grande cabeça de ponte ucraniano em direção a Glushkovo.
E aqui, ó, Tetkino é essa cidadezinha aqui. Repara que ela tem aqui, é muito próxima a Rajivka, na Ucrânia, e os ucranianos teriam avançado aqui, tomado um pedaço dessa área aqui, avançado em direção a Tetkino, nessa área aqui, né? Ou seja, seria bem aqui, ó, bem dentro da cidade mesmo, né? É uma nova entrada ucraniana aqui, segundo as informações. Bom, ontem a gente falou que teve uma troca de prisioneiros e hoje teve outra troca de prisioneiros também entre russos e ucranianos. E a informação que a gente tem aqui é que a Rússia está mandando os conscritos que foram recentemente liberados nessa troca de prisioneiros, está mandando eles para a linha de frente novamente, né? Particularmente para Briansk, que é uma região que não tem, por enquanto, nenhuma ação militar aqui especificamente, mas de qualquer forma os conscritos estão voltando para a linha de frente mais uma vez, né? Estão sendo colocados aqui. É lógico que estão sendo colocados aqui e vão liberar soldados daqui que vão ser usados em outras posições imediatamente. Essa deve ser a ideia dos russos, né? De qualquer forma, que a mãe de um conscrito, de acordo com a mãe de um conscrito, que foi foi levado para a Rússia, hoje sendo liberado da captura na Ucrânia, o filho dela está sendo enviado para parte do distrito de Klintsi, na região de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia, segundo a reportagem, né? E os ucranianos estão falando aqui que isso pode ser uma coisa boa, porque no final das contas, esses prisioneiros de guerra vão falar para os outros soldados russos como que a Ucrânia trata bem os prisioneiros de guerra, né? Isso facilita na hora desses prisioneiros se renderem para os ucranianos. Um motivo pelo qual muitos soldados russos acabam se suicidando na linha de frente é porque a Rússia faz questão de mentir, dizendo que os prisioneiros de guerra na Ucrânia são tratados de forma ruim, são torturados e coisa e tal, de forma que o soldado prefere morrer, prefere se suicidar, do que se entregar para os ucranianos. Quem sabe com essa informação, né, de que eles são bem tratados como prisioneiros, isso facilite a rendição de soldados russos ali para os ucranianos. Excelente notícia. E, bom, continuam havendo muitos prisioneiros de guerra. Tá? Aqui na região de Kursk, as forças locais de segurança atacaram conscritos de uma unidade pelo FSB, tomando eles como se fossem ucranianos, né? Os russos aqui morreram, um grande número de russos, justamente o FSB fica na retaguarda para matar soldados que estejam recuando e acabaram atirando nos próprios russos, nesse caso, achando que eram ucranianos. E continua aqui também a tomada de prisioneiros de guerra russos aqui lá em Kursk, mais um monte de prisioneiros de guerra russos aqui feitos ali na região, né? Além disso, ainda em Kursk, os ucranianos avançaram em direção a Plehovo. Plehovo é essa região aqui, ó. Plehovo em direção a Bork, aqui, ó. Nessa região aqui, os ucranianos avançaram mais um tanto por aqui também. Excelente notícia aqui de avanço ucraniano nessa região, né? Então, os ucranianos continuam tomando lugar em outras partes ali também, continuam avançando ali em outros pontos da ofensiva em Kursk, né? Bom, teve um grande ataque ali perto de Pokrovsk, na verdade, nessa cidade aqui, ó, falando aqui da linha de frente, próximo a Pokrovsk. Como vocês podem ver, aqui em Rostre, essa cidade aqui, os russos estão tentando tomar essa cidade, fizeram um grande ataque aqui, não conseguiram, tá? E aqui justamente mostra a destruição do ataque, foram 4 ondas de ataque a partir das 5 horas da manhã de ontem, tá? Ao longo do dia, e os ucranianos destruíram 15 unidades do inimigo, 9 blindados, 2 tanques, 2 transportadores de pessoal, 2 motocicletas e desabilitaram mais 11 blindados, né? Realmente um grande número de blindados fazendo esse ataque. Aqui, olha só, uma coluna bonitinha aqui, né? Os russos insistem em atacar em colunas bonitinhas assim, sendo que elas acabam sendo totalmente destruídas no ataque, né? Muito perto da linha de frente, é absurdo você tentar isso. Aqui a destruição dos soldados russos, acabou que não avançaram nada, gastaram muito equipamento, muito pessoal. Tem mais imagens desse ataque aqui que deu errado para os russos, né? Olha só, um monte de tanquezinhos aqui avançando, de blindados avançando naquela região ali de Horsk, e todos sendo destruídos pela artilharia ucraniana e depois terminados com drones, né? Então acabaram sendo destruídos com drones também. Os que conseguiram escapar da artilharia acabaram sendo destruídos pelos drones ali na região. Um monte de imagem de blindado sendo destruído ali. Acabou que os russos não conseguiram avançar
naquela região ali, né? Isso é obra da 46ª Brigada Aerotransportada da Ucrânia, né? Excelente trabalho aqui, acabando totalmente com essa tentativa russa de avanço ali, né? E bom, a operação militar especial, de acordo com esse Putin aqui, né? Esse Putin aqui é meio diferente, né? Tem muita gente dizendo que não é o Putin de verdade, realmente não parece muito não, mas enfim, pouco importa isso, né? E ele está dizendo que justamente está tudo indo de acordo com os planos e, segundo o Zelensky, está tudo indo de acordo com os planos da Ucrânia, né? No final das contas, né? Então o Arthur Harry está falando aqui justamente sobre o ataque ucraniano, né, na retaguarda das forças russas ali, que provavelmente vai gerar muitos problemas para os russos ali em Kursk, vai acabar matando muito mais gente. E além disso, a tentativa ucraniana ali em Kurakhov não deu certo, não conseguiu avançar de fato, ou seja, os desdobramentos de ontem para hoje foram muito bons para a Ucrânia, né? Apesar de você ter alguns avanços aqui dos russos aqui, né? Então, por exemplo, aqui é o mapa do Pulevolan, ele mostrando aqui, ele mostra Snagost já controlada pelos russos, eu disputo isso, acho que não está aqui, não está controlada pelos russos ainda, mas enfim, é o que ele está mostrando aqui no mapa, mas a mudança territorial principal foi justamente o avanço ucraniano aqui em direção a Veseloy, né? Nessa região aqui de Glushkovo. Aqui ele não mostra ainda, aqui ó, tem uma zona contestada aqui em Tektino também, uma zona pequenininha contestada aqui em Tektino também, que é a outra entrada ucraniana nessa região, né? Aqui na região de Bakhmut, a gente já tinha falado... Ah, isso aqui, ó, esse aqui é o vídeo os mapas de ontem, tá? Lembra que ontem eu gravei o vídeo muito cedo, não consegui mostrar os mapas todos de ontem. Então estou mostrando os de ontem primeiro, depois eu vou mostrar os de hoje. Mas aqui, Klishivka aparentemente foi perdida pelos ucranianos, tá? De fato, os russos conseguiram avançar aqui, no que eles tomaram o norte, as trincheiras no norte de Klishivka, Klishivka fica insustentável, os ucranianos já estão recuando aqui nessa região. É uma pena realmente perder essa área, já trocou de mãos várias vezes aqui entre russos e ucranianos, mas como a gente falou para vocês, a estratégia ucraniana é justamente não segurar território, o objetivo é poupar recursos para a contraofensiva definitiva, né? Também aqui em Selidov teve pequenos avanços russos, mas nada significativo, e justamente a tentativa russa de avançar aqui em direção a Rostri, que não teve sucesso também, né? Por outro lado, os ucranianos continuam recuando aqui no que era o pocket de Nevelsky, estão saindo daqui, isso já era esperado de acontecer no final das contas, né? E teve mais algum pequeno avanço aqui na região de Vuhledar, em Vodiane, mas mais uma vez nada significativo. Isso foi o de ontem. Aí tem o de hoje. O de hoje, aqui em Pichane, teve um pequeno avanço russo aqui em Pichane. Pichane é próximo de Kupiansk. Preocupante essa situação aqui. Aqui em Bakhmut não teve nenhuma mudança de ontem para hoje significativa, um pequeno avanço aqui, mas nada significativo. E finalmente, em New York, parece que os russos retomaram novamente uma parte da cidade que tinha sido retomada pelos ucranianos aqui, né? Isso aqui, tudo bem, o contra-ataque ucraniano foi justamente para esvaziar o pocket que tinha aqui na região de New York. Mais uma vez, a estratégia ucraniana não é segurar a cidade, por enquanto, isso não é o foco ucraniano, né? Aqui, os russos continuam tentando avançar em direção a Rostri, de ontem para hoje, foi justamente o ataque que a gente mostrou, mas não tiveram sucesso aqui, né? Pequenos avanços aqui, mas nada significativo. O Instituto para o Estudo da Guerra fala que a Ucrânia atingiu um dos objetivos da ação dela lá em Kursk, que era forçar os russos a trazer reservas, a trazer tropas da linha de frente lá para Kursk, né? De fato, parece que os russos tiveram que aumentar o número de tropas ali na região de Kursk por um fator de 3, ou seja, triplicaram o número de reservas russas ali, inclusive com unidades de elite sendo colocadas ali também, né? Fala também sobre a situação da troca de prisioneiros que aconteceu ontem, né? A gente vai falar mais sobre isso, porque teve mais uma troca de prisioneiros, né? Ontem foram 49 prisioneiros trocados, hoje teve mais. E ele fala também sobre o caso do Goodwin aqui, aquele soldado russo que era especialista em drones, que foi colocado num batalhão para fazer um batalhão de carne, né? Aqueles batalhões suicidas russos, e acabou sendo atingido, acabou sendo morto. Ou seja, alguns comandantes de campo russos continuam a tomar decisões que degradam a qualidade geral das suas tropas, priorizando assaltos frontais com infantaria, sobre cultivar especialidades técnicas, né? E dessa forma acabam desperdiçando talento. Foi o caso do operador de drone que morreu lá, que está todo mundo na Rússia reclamando disso, né?
Bom, olha só que coisa, né? Aqui mais uma troca de prisioneiros. Dessa vez foram mais de 104 prisioneiros trocados de ontem para hoje. Desculpa, 103 prisioneiros trocados de ontem para hoje. Então, uma excelente notícia. Um monte de prisioneiros foram trocados aqui. E os prisioneiros mostraram surpresa ao saber que a Ucrânia tomou parte da região de Kursk, né? Lembra, esses caras estão são captivos dos russos, né, são prisioneiros dos russos há 2 anos já, então eles não acompanharam nada nos últimos 2 anos dessa guerra. A guerra para eles sabiam até, sei lá, a queda de Mariupol, lá no início da coisa, talvez a retomada de Kherson e de Kharkiv, né? Enfim, o pessoal ficou surpreso ao saber que a Ucrânia já recebeu jatos F-16 e que invadiu Kursk, tomou parte de Kursk e coisa e tal. Então a cara de felicidade do pessoal aqui, né? Pois é, aqui, outra coisa boa é justamente os F-16 na Ucrânia, né? Enfim, mas sempre bom essa troca aí de prisioneiros. Justamente essa troca de prisioneiros está sendo possível por conta da invasão lá em Kursk, né? Foram feitos muitos prisioneiros pelos ucranianos ali em Kursk, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra já deram à Ucrânia a permissão para uso de armas de longo alcance para a Rússia, mas de forma privada, tá? Ainda não está publicamente liberado isso, por isso que algumas russetes ainda estão falando que não deu direito, não, que não sei o que lá. Por quê? Porque justamente o Putin ainda está falando, ameaçando, não, porque linha vermelha isso, linha vermelha aquilo e coisa e tal, e bombas nucleares isso, bombas nucleares aquilo, lorota, ele não vai usar bombas nucleares. Não tem linha vermelha, tem a linha marrom, né? Essa porque é a linha marrom dos russos, né? Quando os ucranianos ultrapassam, eles dão uma cagadinha na cueca deles, sujam a cueca deles de marrom. Então a Rússia não tem linhas vermelhas, a Rússia tem linhas marrons, que os russos cagam nas calças quando os ucranianos ultrapassam as linhas marrons dos russos, né? Enfim, eles já definiram isso daí, agora não está claro como é que vai ser a situação, né? Porque pode ser parecido com ATACMS. Vocês lembram? Os americanos decidiram dar os ATACMS para a Ucrânia, mas não falaram nada. Só quando começaram a aparecer restos de ATACMS no campo de batalha, não tinha mais como negar, aí que falaram que realmente que os Estados Unidos deu licença para a Ucrânia usar o ATACMS. Então, da mesma forma, eles não vão falar publicamente que permitiram a Ucrânia usar armas americanas, armas ocidentais dentro do território russo. Vai ser quando acontecer a coisa que o pessoal vai ficar sabendo, não demos autorização sim. Se eles falarem publicamente que autorizaram, evidentemente que os russos vão tentar fugir com os equipamentos deles da linha de frente, ali da proximidade com o território ucraniano. Outra alternativa é que isso pode ser que vai ser realmente feito numa conversa que vai ter aqui, ó, com o Biden no final desse mês, no dia 24 de setembro. Né? Aqui, ó. Parece que a Ucrânia já providenciou para os Estados Unidos e para a Inglaterra uma lista dos alvos potenciais dentro da Rússia para serem atacados com as armas ocidentais. Então já teria esse compromisso, tudo certinho. Os americanos já sabem o que vai ser atingido. Temos outras indicações também de que essa licença foi dada. Os russos tiraram todos os navios e submarinos aqui da base naval de Novorossiysk, né? Aparentemente tirou tudo daqui, botou tudo no Mar Negro, por quê? Justamente imaginando que os ucranianos podem atingir essa base naval aqui, né? Agora que eles têm essa licença para atacar o território russo, eles podem atingir a frota russa do Mar Negro aqui, né? Algumas pessoas falaram, pode ser que os russos estão planejando um ataque contra a Ucrânia. Eles também tiram os navios dali quando eles vão atacar a Ucrânia com mísseis, né? Só que não há preparação nas bases aéreas, então tudo indica que isso daqui é um caso dos russos realmente tentando proteger os seus navios e submarinos, tirando eles da base naval. Vamos ver por quanto tempo isso vai acontecer, né? Os russos estão dizendo que isso tem um exercício, o Oceano 24 é um exercício e coisa e tal que eles estão fazendo, mas muito estranho aqui. Dá para ver a situação no dia 4 de setembro e agora, aqui, ó, saiu tudo, que tiraram todos os navios ali de Novorossiysk, justamente por medo de ataque ucraniano com armas de longo alcance ali, né? A Rússia continua falando que se a OTAN levantar as restrições, isso será guerra entre a OTAN e a Rússia e não sei o que lá. Para com isso. Vai ser nada. Mais uma linha marrom dos russos, né? O Jake Sullivan está falando que ele é o conselheiro do Biden, né? Um cara que eu nunca critiquei, né? Agora ele está fazendo direitinho a coisa, né? Demorou pra caramba, mas enfim. Ele disse que os Estados Unidos está trabalhando num pacote de ajuda significativo para a Ucrânia que será revelado no final de setembro, né? Esse pacote vai incluir várias capacidades para apoiar a Ucrânia, várias coisas novas para apoiar a Ucrânia. Olha que coisa, hein? Vamos ver o que vai ser isso daí.
E justamente vai ser no final de setembro. Está previsto um encontro entre o Zelensky e o Biden no dia 24 de setembro. Deve ser quando vai ser anunciado esse pacote aí. Não sei se o Zelensky vai lá nos Estados Unidos ou se o Biden vai a Kyiv, né? Bom, o Budanov fez uma declaração muito curiosa dizendo que os russos estão com o objetivo de concluir essa guerra no final de 2025 ou início de 2026. Ou seja, segundo as informações do Budanov, os russos ainda têm fôlego para durar mais um ano. Eu acho que não, tá? Eu acho que os russos têm que acabar essa guerra no final deste ano, de 2024 para 2025. O Budanov está dizendo que eles têm mais um ano de fôlego e pretendem terminar a guerra lá atrás, porque eles acreditam que a Rússia sofrerá problemas econômicos significativos começando no verão de 2025. A minha visão é que vai ser antes, mas de repente eu estou errado. Ele deve saber mais do que eu, certamente, né? A Rússia vai precisar fazer mais um round de mobilização. A gente já viu que eles estão botando conscritos que acabaram de voltar de prisioneiros da guerra, estão botando na linha de frente de novo, estão com cobertor curto, né? Vão precisar fazer mais mobilização, o que sempre acaba diminuindo a estabilidade social e política, né? E se a Rússia não conseguir garantir a sua vitória, ela vai perder a sua ambição de ser reconhecida como uma superpotência pelos próximos 30 anos. Já perdeu isso, né? Ninguém mais leva a Rússia a sério como superpotência militar, né? A Rússia diz que todos os problemas vão começar no verão de 2025, econômicos, financeiros, políticos, sociais e coisa e tal. Por enquanto, a Rússia está conseguindo gerenciar a piora da situação econômica, mas ela está ciente da recessão e da recessão já severa e que continua a piorar, né? Mas isso ainda está longe do pico, né? A previsão é que no pico de 2025 é que será o auge do impacto e aí a Rússia vai ter que cair. Pois é, o que ele está falando aqui está de acordo com o que eu penso, tá? Ou seja, realmente os russos já estão mal agora, mas é aquele negócio, a questão toda é que, a minha visão é que os russos têm que acabar com a guerra antes de chegar na pior situação, porque aí eles não vão ter mais nada para fazer, não tem mais nada que eles possam fazer, vai ser simplesmente o colapso da Rússia no verão do ano que vem, né? Apesar da retórica oficial, a fatiga de guerra é real na Rússia e o conflito começou a impactar de forma significativa a população, né? Ou seja, ele está achando que isso vai se resolver no final do ano que vem. Vamos ver qual vai ser a saída aí, né? Interessante essa informação do Budanov. Bom, e só para complementar, isso aqui não tem nada a ver com a guerra, mas está havendo um alagamento muito grande no sudoeste da Polônia, tá? O sudoeste da Polônia, nessa região aqui, está realmente com um alagamento muito grande, muitos rios fora de controle, muitas cidades alagadas e coisa e tal. Está cada vez pior o alagamento ali na região da Polônia. A Polônia é um aliado importante da Ucrânia, esperamos que tenha uma pronta recuperação ali disso daí, mais uma tragédia causada por chuvas ali na região. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.